Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno,
terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Amém. Sente louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu é muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meus queridos, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Glória a Jesus. Versículo 1 ao 3. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Diz a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda
as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Soberano Deus de Israel, te louvamos e te agradecemos nessa noite pela tua palavra e por tudo, meu Deus, que o Senhor há de fazer no nosso meio. Pai, querido Pai Santo, abençoa, meu Deus, esse trabalho nessa noite, tomando a direção e dando vitória ao teu povo nessa noite. Tudo isso te pedimos e te louvamos em nome de Jesus.
Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Eu só sei que o meu desejo é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu
Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Amém. Grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite e a responsabilidade de ministrar sobre um assunto que é fundamento da nossa fé. Aguardar a volta de Cristo é fundamento da nossa fé e é uma das razões de sermos crentes, amém? Quero agradecer ao pastor Múcio pela confiança de me convidar a estar aqui com os irmãos ministrando esse assunto. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e trago a saudação do meu pastor, dirigente local, o pastor Wilson Pimentel, ali no Benedito Bentes 2, aos irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Quem achou, diga amém. Vamos começar do versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por escrito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quantos dizem amém pela palavra do Senhor? Podeis vos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, eu começo esse estudo trazendo esta fala de Paulo aos irmãos de Tessalonicenses em sua segunda epístola, para lhes mostrar o quanto o conhecimento dos fatos, da forma, da doutrina acerca da volta de Cristo é relevante para nós. Nesta passagem, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Tessalonicenses, os irmãos tessalonicenses ou de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, especificamente para tratar sobre esse assunto. Por quê? Porque algumas pessoas, já naquela época, na época apostólica, na época do início da igreja primitiva, das primeiras missões, tinha gente que fazia o quê? Versículo 2 do capítulo 2. Perturbavam os irmãos da igreja por espírito, eles tinham o espírito ruim, o espírito de perturbação, a intenção, a vontade de perturbar com esse assunto. Por epístola, escreviam aos irmãos para perturbar, para confundir, para trazer doutrinas que nada tinham de verdade de Cristo, de verdade acerca do assunto do arrebatamento. E diziam coisas absurdas, usando da boa fé dos irmãos e da imaturidade ainda daquelas comunidades que estavam se firmando, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Não é que o dia de Cristo não está perto, ele pode voltar a qualquer momento. Mas essas pessoas ruins, de espírito ruim, o que é que elas faziam? Extorquiam a fé daqueles irmãos. Se usavam da boa fé dos irmãos e do interesse pelo assunto e da necessidade desse assunto para extorquir, para enganar, para dividir. E assim como era naquela época, os assuntos ligados à escatologia ainda hoje nos trazem sérios problemas.
Vejamos. Efésios, capítulo 6, perdão, irmãos, Hebreus, capítulo 6, versículo 1, pode ler, meu querido, por gentileza. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, o escritor aos Hebreus está nos dizendo que o rudimento da nossa fé, ou seja, as primeiras doutrinas, aquilo que Paulo chamou de leite racional, ou leite para crianças. Para que serve o leite para crianças? Para que a criança possa crescer forte, com estrutura. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que os rudimentos da nossa doutrina são o arrependimento das obras mortas. O que é isso? Abandonar a lei. Cristo nos trouxe a graça. A fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A doutrina dos batismos, ou da purificação, da santificação, sem a qual ninguém chegará a Deus. Da imposição de mãos, do poder de Deus, de que Deus interfere no nosso tempo, na nossa vida. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que é isso? A doutrina dos últimos tempos. Então, precisamos, nos nossos rudimentos, no nosso início da fé, ou é necessário que, para que possamos crescer na fé em Deus, sabermos de todas essas doutrinas, inclusive da doutrina da ressurreição dos mortos e da doutrina do juízo eterno. Então, essas doutrinas que falam acerca dos fins dos tempos, nos são importantíssimas, são primordiais à nossa fé. E quando não ensinadas, ou quando não aprendidas, porque às vezes nos são ensinadas, mas nós não estamos nem aí. Nós só queremos ouvir que Deus é poderoso, que pode dar um carro, que pode dar uma casa, que pode curar, né? Só queremos falar em línguas estranhas, cantar belos hinos e adorar. E não queremos saber de arrependimento, de juízo, de ressurreição. O que é que acontece conosco? Ficamos fracos. E sujeitos a quê? Efésios, agora sim, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Quando não nos alimentamos do leite racional, quando não nos preocupamos com os fundamentos, com os rudimentos, como o escritor aos Hebreus disse, da nossa fé, somos meninos inconstantes. Meninos que mudam de ideia facilmente. Meninos que facilmente desviam-se do caminho. Levados em roda
por todo vento de doutrina. Aqui literalmente é aquela brincadeira de bobinho. Quem já brincou de bobinho quando era criança? Tá com você, tá não. É o bobo, é o bobinho. Quem não se preocupa com os rudimentos, quem não se preocupa em aprender as doutrinas basilares, em entender o que é ser crente, antes de procurar se aprofundar na fé em Deus, é menino inconstante e literalmente bobinho, levado em vento de roda. Qualquer um que chega e buzina, qualquer outra religião que chega na sua porta domingo de manhã, você não vem à escola dominical, está em casa, em vez de vir aprender, está em casa, o que é que acontece? Chega lá o pessoal domingo de manhã na sua porta e engana o bobinho. Mas essa igreja está preocupada com os rudimentos, preocupada em aprender e crescer na graça e em fé, até chegarmos à estatura de Cristo. Meus irmãos, na pandemia, já entrando na apostila, na parte da introdução, vou fazer um resumo. Nesse período de pandemia, nós vivemos uma situação inusitada. Nós fomos obrigados a congregar online. Nós fomos obrigados a frequentarmos ou menos ou não, ou até não frequentarmos a igreja. E nós descobrimos uma nova ferramenta, as transmissões online. São uma bênção de Deus ou não são? São uma bênção de Deus. Às vezes estamos doentes, não podemos vir à igreja, mas podemos assistir o culto de casa. Não é a mesma coisa, não tem o calor humano, não tem a concentração, mas é uma bênção, é uma ferramenta. Mas esta ferramenta acabou nos expondo a situações que, se não estivermos bem fundamentados, acabamos como as pessoas descritas em Efésios 4 e 14. Ditos doutores, ditos estudiosos, que se apresentam bem, que falam bem, mostrando currículos, com canais nas redes sociais, às quais fomos expostos por estarmos assistindo o culto no YouTube, no Instagram. Acaba o culto, o que é que o YouTube faz? Sugere um outro canal, sugere um outro mensageiro, sugere um outro pregador. É verdade isso, irmãos? Acabou o culto, é culto na igreja tal. Assista, sugere, no próprio vídeo, no finalzinho, já aparece lá. Culto ao vivo, não sei aonde. Mensagem de fulano de tal. Que às vezes nós nem sabemos de onde ele é. Não conhecemos. E assistimos. É culto? Assistimos. Estamos nos expondo a falsos profetas, a enganadores. E às vezes, por não estarmos bem fundamentados nos rudimentos, nós acabamos achando que o que eles estão falando é verdade. Que o que eles estão falando faz sentido, tem razão, mesmo que seja contrário à Bíblia. Eles falam tão bonito, como dizia lá no interior, eu sou de Delmiro Gouveia, eles engabelam tão bem, que nós acabamos dizendo, é mesmo, não é que esse rapaz tem razão. E às vezes com doutrinas absurdas, doutrinas que há muito já foram superadas pela cristandade, não é nem pela Assembleia de Deus, pela igreja ao longo dos séculos, doutrinas que foram refutadas pelos apóstolos na Bíblia. Quem já viu aqui igreja onde tem um candelabro do lado, remetendo ao judaísmo, entrada da Arca da Aliança, bandeira de Israel, remetendo a um tabernáculo? Quem já viu isso em cultos no YouTube ou por aí, em fotos?
essas doutrinas já foram há muito superadas. Aqui os Hebreus está dizendo que abandona essas doutrinas. No texto que lemos aos Hebreus é a primeira, obras mortas. E o que é que essas igrejas estão fazendo? Revivendo as obras mortas, a doutrina das obras mortas. Esse é só um exemplo, são tantas outras. A Trindade, a doutrina da Trindade, a doutrina da natureza dúplice de Cristo, 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo, sem corromper a natureza divina. Todas essas doutrinas há muito superadas pela cristandade, já solidificadas. Mas por uma falta de estrutura do nosso tempo, por falta de interesse na doutrina, por uma supervalorização do louvor nos cultos, por uma falta de interesse dos irmãos e do pastor em pregar, em reafirmar essas doutrinas, em discipular constantemente os novos crentes, nós estamos caindo nessas esparrelas. Então, surgiu em meu coração o interesse de estudar esses assuntos, que reafirmam, que solidificam a nossa fé. Que fé? A nossa fé protestante, somos protestantes. Somos oriundos da reforma protestante de Martinho Lutero. Sola graça, sola fide, soli deo glória. Somos oriundos da reforma protestante, somos protestantes. Somos pentecostais. O que é ser pentecostal? É crer na atualidade dos dons espirituais. Há religiões por aí que creem que a atuação do Espírito Santo cessou nos tempos apostólicos, cessou após a igreja primitiva. Então somos reformados, protestantes e assembleianos. E o que é que nos define como assembleianos? O que é que nos define ou nos diferencia dos reformados tradicionais, das igrejas tradicionais? É a nossa fé, é a forma como cremos em Deus e como cremos no seu plano de redenção até a sua vinda para levar a igreja para morar no céu. E precisamos estar solidificados nessas doutrinas. Para estarmos solidificados, para evoluirmos, precisamos entender a base. Precisamos revisitar a base, revisitar a mensagem dos nossos missionários pioneiros. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Precisamos revisitar, precisamos ensinar novamente ao povo para rebater essas heresias que vieram com a pandemia, com a exposição a esses falsos mestres. Então, para que possamos entender a base do nosso credo, sobre essas doutrinas, a base da nossa crença, precisamos entender que o que diferencia uma religião de outra, uma forma de crer de outra, é o credo. Quem aqui já foi católico, praticante de ir à missa? Levante a mão, por gentileza. Quem lembra que toda missa se reza o credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí depois crê no nascimento virginal, crê que Maria continua virgem, não é assim? O credo católico que se recita toda a missa, o que é isso? Eles estão professando a fé católica, a forma como eles creem. E nós, assembleianos, temos um credo? Temos sim. O credo é a forma como nós expressamos a nossa crença em Deus. Nós cremos que Maria é eternamente virgem? Não. Então, o nosso credo cristão, protestante, assembleiano, reformado, é diferente do credo católico. Então, não é a mesma coisa. É diferente. Cada religião
tem um credo diferente. E o que é credo? Pode ler, meu querido, o primeiro tópico, por gentileza. Credo, palavra de origem italiana que significa creio. No aspecto religioso, credo é o conjunto de doutrinas que fundamentam a crença de um determinado grupo, em nosso caso, credo cristão. Credo é a nossa confissão de fé reformada, pentecostal e assembleiana. Somente até aí. Os irmãos entenderam até aqui? O que é credo? É o nosso cremos. É a expressão, é como nós apresentamos a nossa fé, a nossa crença em Deus. Credo vem de uma palavra italiana que significa creio. Quando eu professo o credo, eu estou dizendo eu creio assim. Segundo tópico, meu irmão, qual a necessidade de um credo? Desde épocas remotas, primordiais, que grupos divergentes, grupos dissidentes e grupos com interpretações diversas acerca da mensagem de Cristo difundem suas ideias e confundem os incautos. Até aí, meus irmãos. Desde a época da igreja primitiva, nós vimos lá em 2 Tessalonicenses a necessidade que Paulo teve de escrever aos irmãos de Tessalônica acerca do assunto do fim dos últimos dias, porque haviam pessoas deturpando e se aproveitando daquela comunidade. Mas não era só nesse assunto. No ministério de João, 1 João 2,19, pode ler, meu querido, por gentileza. João enfrentava um grupo chamado gnosticistas. Por gentileza. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,19. 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. João é o último a escrever o Evangelho. Depois que ele foi preso, depois do Apocalipse, depois que ele escreveu, teve a revelação e escreveu o Apocalipse, ele vai morar em Éfeso, a mesma da epístola aos Efésios que Paulo escreve. Ele vai morar e vai dirigir aquela comunidade. Quando ele chega lá, ele enfrenta dentro da igreja um grupo chamado gnosticistas. Dentre outros problemas, eles negavam a simultânea, a natureza simultânea, a natureza una da divindade de Cristo e da humanidade de Cristo. Esse era um dos principais problemas. Tinham outros. Então João tem que escrever o Evangelho de João. Se os irmãos verem, o Evangelho de João não é chamado sinótico. Ele não é igual a Marcos, a Lucas e Mateus. Porque ele está preocupado. Qual é a preocupação de João? Em mostrar a todo tempo que Jesus é o Filho de Deus. Em mostrar a natureza divina de Cristo convivendo com a natureza humana. Porque aqueles gnósticos estavam destruindo a comunidade aos Efésios. Então ele escreve o Evangelho de João e as 3 cartas destruindo esse entendimento gnóstico no meio da igreja. E a situação ficou tão grave que um grande grupo de irmãos, o que aconteceu? Se separaram. Aí ele escreve em 1 João 2,19: saíram de nós porque não eram de nós. O que foi que aconteceu na igreja? Divisão. A falta de estruturação. Isso aí já era por volta do ano 98 ao ano 101, ou seja, já tinham quase 70 anos de igreja primitiva. E o fundamento, a discussão do fundamento, ou a falta de ensino e de fundamento, fez o que naquela igreja? Divisão. Primeira coisa que aprendemos aqui: ao não estudarmos, ao não entendermos o nosso credo,
nós estamos sujeitos a ventos de doutrina, a sermos tratados como bobos e a dividirmos o corpo de Cristo. É importante estudarmos acerca dos rudimentos e dos fundamentos ou não? É importante termos um credo, uma unificação ou não? Então, qual a importância do credo? Estruturar a igreja como pessoa, você igreja, mas estruturar a igreja como comunidade. A falta de uma fundamentação causa divisão. É tudo que Satanás quer. Quando se divide, o que é que acontece? Se enfraquece. Segundo problema, Gálatas 2 e 4. Problema no ministério do apóstolo Paulo. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Somente até aí. É uma dificuldade constante no ministério de Paulo, judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas não queriam largar as práticas da lei. Dentre elas, a circuncisão. E além de eles não quererem largar as práticas, eles queriam impor aos gentios, aos crentes da nova aliança, estas práticas. E eles se infiltravam no meio das igrejas e criavam sérios problemas. E aqui está o apóstolo Paulo, doutrinando acerca dos rudimentos e mostrando o problema de não se ter um credo definido, estudado e estruturado. Então, para que uma igreja, para que o povo de Deus possa crescer, possa estar estruturado, precisamos de um credo. Esta é a necessidade de um credo. Pode ler abaixo dos exemplos do negrito, irmão? A necessidade de um credo surge desde os tempos da igreja primitiva, a partir da necessidade de se enfrentar heresias e falsos mestres. Então, meus irmãos, em Atos 15, não vamos ler para não tomar tempo, nós temos um problema sério com os judaizantes. Paulo teve que voltar a Jerusalém para se reunir com o concílio apostólico para decidir se era ou não para adotar os costumes judaizantes. A coisa foi tão séria que foi preciso reunir todos os discípulos vivos em Jerusalém. Os irmãos leiam com calma em casa essa passagem, Atos 15, todo o capítulo 15. Tínhamos um problema, Atos 15, 1 e 2, nos mostra o problema, que eram os judaizantes que queriam circuncidar todos os crentes da nova aliança. Tivemos a discussão, Pedro fala, Atos 15, 4 e 5. Pedro fala, Tiago fala, e tivemos a solução. Foi uma circular, uma carta, onde continha a decisão do concílio apostólico, que dizia que os irmãos deviam se abster da carne de animais sacrificados. Atos 15, por gentileza, esse é importante nós lermos. Acho que é o 29, salvo equívoco. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, o concílio se reúne, os apóstolos se reúnem, e eles começam a elaborar o credo apostólico. Qual é o primeiro tópico? Atos 15 e 29. Por gentileza, de novo. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada,
e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, só era para os cristãos da nova aliança se absterem de quê? Carne sufocada, sacrificada a ídolos e a fornicação. Se vos fizerem isto, bem sereis, bem vos vais. Então, esse é a primeira reunião para decidir um ponto doutrinário. De quem é esse modelo? Foi inventado hoje? Foi inventado agora? O modelo de se reunir e se definir as doutrinas em um credo é dos tempos apostólicos, é da igreja primitiva, é da igreja que nos é modelo de igreja. Se você quer saber como deve ser, como deve se organizar uma igreja, você tem que ler o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o credo é bíblico ou não é bíblico? É bíblico. Foi a solução da igreja primitiva. Por gentileza, meu irmão, pode continuar a leitura. Desde então, vários credos se sucederam ao longo da história da igreja. Credo de Jerusalém, credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano e etc. Desde então, a igreja adotou este modelo e várias reuniões foram se sucedendo, porque os pontos doutrinários difíceis vão surgindo e ainda surgem. A doutrina da segunda vinda de Cristo em duas fases, ou seja, um arrebatamento pré-tribulacional e um arrebatamento pós-tribulacional, uma ressurreição pré-tribulacional e uma ressurreição pós-tribulacional, é uma doutrina recente, é um ponto recente. Então, as dificuldades de interpretação continuam surgindo. E é necessário que os credos vão se aperfeiçoando. Alguns pontos equivocados ao longo da igreja surgiram como credo. Está aí a doutrina que Maria é intercessora. A doutrina que Maria é eternamente virgem. Mas outra reunião, outra decisão, iluminada pelo Espírito Santo, vai resolvendo e vai retirando as impurezas e as dificuldades e os equívocos. Por quê? Por mais que o credo seja uma determinação bíblica, ele é reunião feita por seres humanos. E onde o ser humano está? Acontecem erros ou não acontece? Acontecem dificuldades ou não acontece? Acontece. Então os credos, eles são constantemente reestudados, reapreciados, conforme as necessidades. Por gentileza, nós pentecostais, assembleamos, temos um credo. Atenção, o credo não substitui ou acrescenta a Bíblia. Ele tão somente organiza, sistematiza as doutrinas bíblicas e declara a fé de um determinado grupo de cristãos, conforme a Bíblia, interpretando-as. Amém, meus irmãos? Quem entendeu? O credo acrescenta a Bíblia, insere textos na Bíblia, ou insere doutrinas que a Bíblia não fala. O credo é a interpretação de forma organizada das doutrinas bíblicas. O credo não é um acréscimo da Bíblia. O credo é a forma de declararmos como cremos na Bíblia. Por gentileza, para Philip Schaff. Para Philip Schaff, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. É aí. O credo é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e o credo é a resposta do homem a Deus. Deus diz, é assim. O que é que você diz? Eu creio. Deus diz, é assim. E você diz, eu creio. O credo é a sua resposta de fé a Deus. O Deus criou o homem macho e fêmea. O que é que você responde? Eu creio.
Deus instituiu o casamento eterno. Deus é contra o divórcio. O que é que você responde? Isso é o credo. Quando você professa que crê na doutrina da Bíblia, você está professando seu credo. Por gentileza, os tópicos. A Bíblia revela a verdade de forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Até aí, meu querido. A Bíblia revela a verdade de forma popular de vida e fato. O que é que ele quer dizer com isso? Deus nos mostra a sua verdade e a sua vontade através de fatos. Através da história dos hebreus. Através da criação do homem. Através da criação do mundo. Deus relata fatos. Ele relata personagens. Ele nos dá lições através desses fatos e desses personagens. E o credo declara a verdade de forma lógica e de doutrina. O credo pega esses fatos e diz: esta é a vontade do Senhor. Nem sempre na Bíblia vai estar a vontade de Deus, o que é que Ele quer, de forma clara, como está lá em Atos 15, como nós vimos há pouco. Nem sempre é expresso. Se abstenha de sangue, de carne sufocada. A verdade de Deus, a vontade de Deus para o homem, às vezes está no relato de um fato. Por exemplo, a queda de Adão. A queda de Adão mostrou que Adão não teve fé nem confiança. Está escrito lá que Adão não teve fé nem confiança na palavra de Deus? Vem o credo e diz que é para nós termos fé plena e confiança em Deus, porque senão estaremos desobedecendo à vontade de Deus. Os irmãos compreenderam? A Bíblia narra, mostra a vontade de Deus através de fatos e personagens. E o credo diz, deste fato, desta narrativa, deste personagem, a vontade de Deus é que eu não faça isso, principalmente. A Bíblia está cheia de maus exemplos de personagens que desobedeceram à vontade de Deus, para mostrar-nos o que é que Deus espera de nós, o que é que Deus não quer que nós façamos. Quem aqui compreendeu? Este ponto é um pouco difícil, eu reconheço, irmãos. Este ponto é um pouco complicado de entender, mas nós precisamos solidificar o porquê, o para quê, como, quando. Então, em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. A fé não é irracional. Ter fé em Deus não é fechar o olho e sair correndo sem olhar para a rua, para os dois lados, que Deus vai impedir de um carro me atropelar, não. A fé é conhecer a Deus de forma consciente. Como é que eu conheço a Deus de forma consciente? Entendendo, compreendendo a razão de sua vontade. Por que é que Deus tirou Abraão de sua terra, de sua parentela, e levou para uma terra distante? Por que é que Deus tirou Abraão de lá? Porque Deus precisava formar um povo santo, diferente. Deus nos deixou esse exemplo, é para nós vivermos em santidade. Sem santidade não há como agradar a Deus, não há como ver a Deus. E Ele começa a nos mostrar isso lá na história de Abraão. Então precisamos, através do credo, compreender de forma racional, compreender a nossa fé. Nós não somos encegueirados, burros, tapados. Nós somos racionais. Nós cremos em Deus porque Ele é vivo, porque Ele está presente aqui, porque Ele cuida de mim e de você.
Nós temos fé porque somos racionais na nossa crença em Deus. Amém? Então, quem já viu este livrinho, tem como projetar no telão? Essa página de número 5, por gentileza. Quem já viu, quem já teve a oportunidade de ver este livrinho? Entendeu? Vem, projeta aí. Este livro, meus irmãos, é a consolidação da nossa declaração de fé. Foi consolidada, a nossa declaração de fé assembleiana foi consolidada em 2016 por nossa convenção, a CGADB. O que é consolidar? Consolidar é pegar as várias doutrinas da Assembleia de Deus, as várias crenças da Assembleia de Deus e interpretações das doutrinas bíblicas e juntar em um livro, e juntar em um compilado. Eu recomendo aos irmãos que adquiram, é baratinho, tem na nossa livraria lá no centro. Hoje em dia pela internet nós compramos tantas coisas fúteis. Devemos comprar este livro, devemos ler este livro. Este livro não é a Bíblia Sagrada, mas ele nos explica a forma como cremos na vontade de Deus. E quando tivermos uma dúvida, vamos a este livro também, como forma auxiliar, para compreendermos o porquê nós temos que tomar a Santa Ceia, o porquê não batizamos criança. Ele nos explica de forma racional a vontade de Deus. É baratinho, da última vez que eu vi estava cerca de R$30. É 3 cachorro-quente, 3 domingos seguidos que você se abstém de comer o cachorro-quente, você compra o livro. Eu recomendo que façam esse esforço. Então, em específico, a respeito da doutrina dos últimos tempos, ou da doutrina das últimas coisas, o que é que a nossa declaração de fé diz? Em 3 tópicos, 13, 14 e 15. Vamos lá, por gentileza, tópico 13. Na segunda vinda de Cristo, em 2 fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo... Não precisa ler a referência. Então, cremos na segunda vinda de Cristo em quantas fases? 2 fases. Há muitas doutrinas por aí, há muitos grupos cristãos. Não vou dizer que eles são desviados, que não são crentes, que não vão para o céu, mas que eles interpretam a doutrina dos últimos tempos de maneira diferente. Eles creem na volta de Cristo em uma única fase. Nós cremos que a segunda volta de Cristo será em 2 fases. Isto tem implicações em demais doutrinas. Como nós cremos em 2 fases, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Então nós somos pré-tribulacionistas. Aí chega um camarada, a igreja ou o irmão não se preocupa com esse tipo de estudo e o camarada começa a falar bonito. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, e você? É mesmo, né? Mas não é que esse cabo tem razão? E você está crendo de uma forma diferente do que a nossa igreja crê. Você está sujeito a ventos de doutrinas. 14, por gentileza. No comparecimento ante o tribunal de Cristo, de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Nós cremos no juízo final
com 2 tribunais. O primeiro, um tribunal de obras. Enquanto a igreja for arrebatada e o mundo estiver na grande tribulação, nós cremos que estaremos com Cristo sendo julgados pelas nossas obras, mas não é um juízo de condenação, porque se fomos arrebatados é porque éramos santos, ou porque seremos santos no momento do arrebatamento. E Deus apreciará as nossas obras, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para galardão. Um primeiro julgamento. Esse primeiro julgamento não condena ninguém, é para galardão. E um segundo julgamento, no final, o juízo do grande trono branco, ao final da grande tribulação, um juízo para condenação. Nesse a igreja não mais será julgada, porque a igreja já foi julgada santa, levada ao céu, arrebatada antes da tribulação. Tudo isso está no nosso credo. Se nós não cremos no arrebatamento em 2 fases, nós não cremos nisto. 15, por gentileza. No juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos. E na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Cremos na dispensação milenial, um reino milenial futuro, um reino milenial onde a vontade de Deus será plena. Tem denominações por aí, também sérias, igualmente sérias, que não crê no arrebatamento em 2 fases e diz que o milênio já estamos vivendo, que o arrebatamento de Cristo foi em nossos corações. Isso está certo, irmãos? Não. Conforme a nossa crença assembleiana, as interpretações consolidadas da Bíblia e fundamentadas na Bíblia, nós cremos que o milênio será um período de 1000 anos efetivos. Serão 1000 anos de gozo de Cristo, de plena vontade de Deus, e 1000 anos futuros, depois da grande tribulação. Amém? Então, já vamos começar a destrinchar essas coisas com o presbítero Isaac. Queremos convidar os oficiais que virão tirar os dízimos de oferta, e nesse momento convidamos o auxiliar Michel para orar ao Senhor, pelos ofertantes e dizimistas, em nome de Jesus. Ore, meu irmão. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento do ofertório. Ajuda o teu povo, teus filhos, Senhor, que irão contribuir com alegria, Senhor. Abençoa eles, aqueles que não têm condições, mas desejam. Abre as portas de emprego, ajudando o teu povo a contribuir. Teus servos que irão fazer o trabalho do ofertório, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidamos o cantor Silas para louvar o Senhor. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor mais uma vez, amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força. A gente faz o quê?
a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver. Pois Cristo na cruz, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Cante. Nenhuma para quem estar em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação para quem estar em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, aleluia. E quase parando, a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado, pois Cristo na cruz, aleluia, e sabe que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma, aleluia, estar em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5. Versículo 12. Porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque devendo já ser mestres. O escritor aos Hebreus está escrevendo e constatando, e como dizemos aqui em linguagem mais popular, passando na venta ou passando na cara dos irmãos aos Hebreus, que eles já deveriam estar mais à frente, que eles estavam atrasados. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, era uma igreja velha, cheia de crentes velhos e não de velhos crentes. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Em vez do escritor aos Hebreus, que cremos que foi o apóstolo Paulo,
passar a ensinar coisas mais difíceis, a partir da estrutura. Quando vamos construir uma casa, construímos primeiro a sapata, as colunas, para depois começarmos a embelezar a construção. Paulo queria embelezar a construção. Paulo queria ensinar sobre o sacerdócio eterno de Cristo. Versículos 5 e 6, por gentileza, de Hebreus 5 e 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo, como cremos que foi ele que escreveu a Epístola aos Hebreus, ou a Carta aos Hebreus, queria ensinar sobre o sacerdócio eterno, divino de Cristo, coisa mais difícil, mas ele tinha que voltar, versículo 12, aos primeiros rudimentos das palavras de Deus, porque aquela igreja necessitava de leite e não de sólido mantimento. Uma igreja velha, uma igreja estruturada, mas só em pessoas, não na doutrina. Não podia ser aprofundada nos conhecimentos de Cristo. Não podia evoluir nos ensinamentos e no conhecimento de Deus, porque ainda precisavam de alimento, de leite materno. Então, meus irmãos, quando nós não estamos estruturados, quando nós não estamos conscientes, quando nós não somos alvos fáceis para pescadores de aquário, nós estamos causando nós estamos sendo um problema e nós estamos causando um problema para o reino de Deus. Porque por mais que a nossa igreja, a nossa comunidade seja aqui no Alto da Alegria, em Maceió, nós somos a igreja universal de Cristo. Nós somos o corpo do qual Cristo é a cabeça. Se uma unha do dedinho do pé está encravada, o que é que acontece com todo o corpo? Padece. Então, precisamos ser maduros. E para sermos maduros, precisamos conhecer as estruturas. No nosso caso, especificamente, as doutrinas do arrebatamento pré-tribulacionista, da segunda volta de Cristo em duas fases, da doutrina do julgamento eterno, e no tópico 15, do segundo tribunal, do juízo de condenação para os não cristãos, o diabo e seus anjos, e o sofrimento eterno. Até isso, irmãos. Tem igrejas, tem teologias por aí que dizem que o sofrimento não vai ser eterno, que aquelas pessoas vão sofrer somente por um determinado período de tempo, porque Deus é bom, o universo é bom, Deus criou o universo, então não pode haver mal, não pode haver sofrimento no universo. Se houvesse sofrimento eterno, haveria mal no universo. Ora, e como o mal surgiu no coração de Lúcifer? A criação de Deus era perfeita. Como surgiu o mal no coração de Lúcifer? O mal nada mais é do que a ausência do bem. É igual à luz. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. É como a luz. Se apagarmos a luz daqui, a sala vai ficar escura. O mal é simplesmente a ausência da luz, da bondade. Cristo é luz, Deus é luz, Deus é bondade. Mas se alguém se permite se afastar de Deus, o que é que acontece? Surge o escuro, a ausência de luz, surge o mal. Então, no universo que Deus criou perfeito, sempre haverá a possibilidade de existir o mal, de alguém que se afaste de Deus, tal qual Lúcifer, tal qual Adão se permitiu, Adão e Eva se permitiram se afastar da verdade e da vontade de Deus. Então, meus irmãos, voltando à apostila,
e evoluindo para não estarmos tais quais os irmãos, quais os hebreus, originários ou destinatários da epístola. Já vimos a base. Então, página 10, por gentileza. A base escatológica em nosso credo. Nós já vimos essa parte. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos no julgamento de obras para galardão. Nós cremos na condenação eterna. Nós cremos no milênio literal de 1000 anos. E agora vamos tentar desdobrar alguns pontos. Primeiro, por que somos pré-tribulacionistas? Pré-tribulacionismo ou arrebatamento em duas fases. Quando nós cremos que o arrebatamento é em duas fases, obrigatoriamente nós somos pré-tribulacionistas. Repita comigo, uma palavra grande, parece um palavrão. Pré-tribulacionista. Tribulacionista. Você é pós-tribulacionista? Não, você é pré. Por que você é pré? Porque você crê no arrebatamento da igreja, na segunda volta de Cristo, em duas fases. No arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Vejam quantas coisas surgem, se desdobram na doutrina dos últimos tempos a partir de um conceito. Nós somos pré-tribulacionistas. Fundamentos, leia o primeiro tópico. Pré-tribulacionismo, fundamentos. Há um claro tratamento distinto de Deus para com os hebreus e para com os gentios. Distinção dos povos. No tratamento com Israel, a igreja será poupada. A grande tribulação é a última semana e a última semana profética de Daniel, a grande tribulação. Daniel 9. Daniel capítulo 9 e Apocalipse capítulo de número 13. Até aí. Então, para nós crermos que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo é em duas fases, nós temos que interpretar as 70 semanas de Daniel, Daniel 9. Toda a Bíblia está interligada. Toda a doutrina, a revelação de Deus, ela é progressiva. Apocalipse 1 e 19, por gentileza, meu querido. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Para nós entendermos o Apocalipse, para nós entendermos a escatologia, para nós entendermos os últimos tempos, nós precisamos entender as coisas que, primeiro, vistes, ou seja, as coisas que já passaram. Vistes, ou seja, já aconteceram e você viu. Não viu, não só vê com os olhos, que você soube que estavam escritas. As coisas que são, as coisas que você está vivendo e as coisas que depois destas hão de acontecer. A revelação do Apocalipse. Então, para entendermos a escatologia, nós precisamos entender passado, presente e futuro. Não adianta o senhor, a senhora, pegar o livro de Apocalipse e querer começar a estudar quem é o chifre pequeno, quem é a besta do mar, quem é a mulher que foi engolir, o dragão queria engolir, que a terra engoliu, escondeu. Não adianta. 7 trombetas, juízo de Deus, sem antes você entender as coisas que vistes, as coisas que aconteceram, as coisas que estão acontecendo, O passado, os apóstolos, a igreja primitiva, Daniel, os hebreus, a origem do homem, como o homem veio parar aqui, como o homem foi criado, as coisas que estão acontecendo, o seu tempo presente, qual é a vontade de Deus para você hoje, qual é a sua missão como cristão, para somente após você partir para as coisas futuras. Se eu fosse você, eu anotava esse versículo
e toda vez que eu fosse querer entender a vontade de Deus, eu voltasse para Ele e leria novamente, para entender, para guardar no meu coração o que é que Deus quer de mim, como Ele quer se revelar para mim, passado, presente e futuro. O Velho Testamento importa, o Novo Testamento importa, o Apocalipse e as coisas futuras importam, tudo está interligado. Então, precisamos entender que há dois povos de Deus. Há doutrinas por aí que diz que é um único povo, mas existem dois povos. Isso fica bem claro em Romanos 11. Talvez tenhamos a oportunidade de mais à frente estudarmos com afinco. Mas em Romanos 11, Paulo deixa bem claro que há dois tratamentos distintos, um para o povo hebreu e outro para os gentios. Nós somos gentios, nós fomos enxertados no povo hebreu. Quem aqui entende de botânica, ou quem aqui tem uma terrinha ou já teve, e fez um enxerto? O que é um enxerto? É você pegar um galho de uma outra árvore, de uma outra fruteira, e colocar ele em uma árvore diferente. É a mesma árvore? Não. O enxerto é o enxerto. Se é um enxerto que veio de um pé de manga, o que é que ele vai dar? Manga ou goiaba? Manga. Jamais o enxerto vai dar goiaba. Se eu enxertar um pé de manga, não sei nem se é possível, os irmãos que entendem me desculpem, estou só usando como exemplo. Se eu enxertar um galho de manga em um pé de goiabeira, o galho vai dar e o pé de goiabeira vai dar. Como é que Deus disse que nós somos nós éramos jambu e fomos enxertados na oliveira? São dois povos distintos. São dois tratamentos. São duas formas de Deus tratar com o homem. Uma para o povo da aliança e outra para o povo da graça. Então, no tratamento para com Israel, na grande tribulação, quando os israelitas ao final vão reconhecer que Cristo é o Messias, nós já teremos sido arrebatados, porque nós já tínhamos reconhecido que Cristo era o Messias e nós aguardamos a sua volta como rei. Os israelitas ainda não o reconhecem como Messias. Então a grande tribulação não é para nós. A grande tribulação não é para nós, igreja, porque nós já reconhecemos que Cristo é o Messias e que Ele já teve a sua primeira vinda. Então, que guardemos essa informação, ela é importantíssima para entendermos o porquê a igreja é arrebatada antes. Fundamentos. João 11 e 12, por gentileza, meu querido. João 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veio para o que era. Quem eram os seus? Quem era o povo de Deus? Daniel 9:25. O anjo, quando revela para Daniel, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Deus. Aqui em João, veio para o que era seu, veio para o seu povo, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de, enxertados na oliveira verdadeira, serem chamados filhos de Deus. A tribulação é um período de juízo. Se nós já reconhecemos que Deus, que o Messias veio,
que Deus já enviou o seu Filho para a redenção, por que nós temos que passar pela grande tribulação? Romanos 11, 25 a 27, por gentileza. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, nós já reconhecemos, e o período da tribulação, o período que virá, é para tirar os pecados. De quem? Da igreja? Não, nós já somos santos, nós já somos salvos, nós já reconhecemos que Cristo é o Messias. Não temos necessidade de sermos tirados pecados. Quando Cristo voltar na primeira vinda, na primeira fase, Ele vai voltar para buscar uma igreja salva, que espera piamente o seu retorno, para buscar os justos. Então, primeiro ponto, precisamos entender que são dois tratamentos. Que a grande tribulação é para purgar o pecado do povo. Daniel 9 e 25, por gentileza, meu querido. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as trincheiras se reedificarão, mas em tempo angustioso. 24, perdão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar o fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu, que povo? O povo de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nessas 70 semanas, que será um tópico específico, aqui eu só estou adiantando para mostrar que o tratamento é distinto entre cristãos, entre nós da nova aliança e os hebreus. 70 semanas estão determinadas primeiro sobre quem? Sobre o teu povo, o povo de Daniel. Nós somos o povo de Daniel? Não, nós somos enxertados, jambuzeiro brabo, enxertado na oliveira. Nós não somos Israel, nós somos a igreja. Nós somos os crentes da nova aliança, que estão dispensados do cumprimento da lei. Sobre a tua santa cidade, sobre teu povo e sobre a tua santa cidade, com uma finalidade. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo com uma finalidade. Que finalidade é essa? Para cessar a transgressão, cessar a vida pecaminosa, a vida em desconformidade do povo de Israel com a vontade de Deus. Nós vemos ao longo de toda a história de Israel, o povo quase que 100% em períodos de descumprimento da vontade de Deus. Então, primeiro, para cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Para o povo de Israel parar de pecar de uma vez por todas. Para cessar a transgressão, para eles reconhecerem o Messias, para dar fim aos pecados, para eles pararem de pecar de uma vez por todas, para expiar a iniquidade. Para expiar, a expiação era o quê? Perdão
dos pecados. Eles iam lá, ofereciam um animal, ofereciam a sua oferta em expiação ao seu pecado. Para que os pecados dos hebreus, durante toda a história, sejam perdoados. Para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para que a vontade de Deus seja plena entre o povo de Israel. Para selar a visão e a profecia, para que sejam cumpridas todas as profecias acerca do Messias, acerca dos fins dos tempos, acerca da plenitude, para que seja cumprida a visão que Daniel está tendo, e para ungir o Santíssimo, para que o templo volte a ser templo de Deus Jeová, para que volte a ser plenamente Deus, o Deus de Israel, para que o templo volte a funcionar conforme Deus determinou, conforme a sua vontade. Então, são dois tratamentos distintos. As 70 semanas de Daniel são um tratamento de Deus com o povo de Israel especificamente. E nós, que já críamos que Cristo era o Messias, estaremos no céu, enquanto estará acontecendo esse final de tratamento, que será a última semana de Daniel. Nós vamos ver com calma isso, não se preocupe, vamos ver com calma na próxima semana. Então, vamos adiantar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho, na verdade, página 7. Então, a doutrina ou o estudo, nós vimos hoje, vamos fazer um resumo. Nós vimos hoje que toda religião, inclusive nós assembleanos, protestantes, reformados, temos um credo. Que o credo não complementa a Bíblia. Que o credo é a consolidação das doutrinas bíblicas. O credo é a nossa confissão de fé. Nós vimos que o credo é necessário. Uma igreja que não tem uma fé estruturada está sujeita aos ventos de doutrina. E nós vimos que dentro do nosso credo, nós temos a nossa confissão de fé sobre como será a doutrina dos últimos tempos. Então, a doutrina dos últimos tempos é estudada na teologia através de um termo chamado, ou de uma matéria que se denomina por escatologia. Escatologia, meus irmãos, é literalmente, é uma palavra de origem grega, que quer dizer estudo ou doutrina das últimas coisas. Por gentileza, o tópico 1, escatologia. Etimologia do termo, origem e evolução da palavra. Escatologia, no grego, escatos, último, derradeiro, final, extremo, mais, logia, coleta, estudo, tratado. Escatologia, doutrina das últimas coisas, estudo acerca dos últimos tempos. Então, escatologia é o termo que usamos acerca dos assuntos que tratam do último, derradeiro, final e extremo. Escatos, último, derradeiro, final. Logia, estudo. Logia, lógica, estruturação. Então, escatologia é estruturar, é pôr em ordem lógica a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos tempos. Teologicamente, nós vamos ver nesse subtópico número 3, por gentileza. A palavra escatologia não se encontra no texto bíblico. É termo técnico e pedagógico. Assim como a Bíblia não está escrito no texto. Isaías 2:2, últimos dias, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, últimos tempos.
E João capítulo 2, versículo 18, última hora. Tem gente que diz que esse termo escatologia é do diabo, é do cão. Tem isso? Tem. Doutores, estudiosos por aí. Por quê? Porque não está na Bíblia. Mas é pura ignorância. Porque o próprio nome Bíblia não está escrito no texto da Bíblia. Está escrito aonde? Na capa. Não compõe o texto da Bíblia. Então, não é porque não está no texto da Bíblia que o termo escatologia é do capeta ou não deve ser usado. É só uma roupagem ou uma forma de estruturar o estudo dos termos que já estão na Bíblia. Isaías 2:2, últimos tempos. Ele chama escatologia de últimos tempos. 1 Pedro 1:20, Isaías, últimos dias. 1 Pedro 1:20, últimos tempos. João 2:18, última hora. O termo escatologia não está, mas o estudo, o assunto está na Bíblia. Escatologia é só a forma como denominamos a matéria, a lógica que estuda as últimas coisas, os últimos tempos, os últimos dias. Os irmãos compreenderam? Então, quem vier dizer que escatologia não está na Bíblia e não deve ser estudada, está equivocado. É uma pessoa ignorante. Senão ele não vai nem levar a Bíblia, porque Bíblia não está escrito no texto bíblico. Então, a teologia, ou seja, a forma de estudarmos a Bíblia, theos, do grego, Deus, logia, estudo, da mesma forma de escatologia, escatos, últimas coisas, últimos tempos, logia, estudo. A teologia, que é a matéria, a organização de estudarmos a Bíblia, a vontade de Deus, né? O curso de teologia, quem já teve a oportunidade de fazer o curso de teologia? Aqui, o básico, né? Ou o bacharel, né? Ou uma pós-graduação em teologia, é organizar os conhecimentos bíblicos acerca da vontade de Deus. Teologia é simplesmente estudar Deus, sua vontade. Então, dentro da teologia, nós, assembleianos e a maioria das religiões, preferem estudar a teologia de uma forma sistemática. Eu sei que é um palavrão que muitos irmãos nunca escutaram essa palavra diferente, sistemática, mas é bom que os irmãos tenham em mente. O que é sistemática? Sistemática vem de sistema, de organização. O que é um sistema? É uma coisa organizada que funciona. Então, teologia sistemática é organizar os estudos. Dentro da teologia sistemática, nós temos várias matérias. E a abordagem da teologia sistemática é que essas matérias, apesar de serem assuntos específicos, elas estão interligadas. Uma matéria não é isolada da outra. Por exemplo, nós temos geografia bíblica. Quando nós estudamos teologia, na abordagem sistemática, nós estudamos uma matéria chamada geografia bíblica. O que é que estudamos nessa matéria? Onde provavelmente era o Jardim do Éden, né, do começo. Onde era Ur dos Caldeus, de onde saiu Abraão. Onde é o Egito, né? Nós estudamos essas coisas. Antropologia bíblica, o surgimento do homem. Bibliologia, de onde vem a Bíblia, como se formou, como era o processo de inspiração, como chegou até nós, os textos originais. E uma dessas matérias é a escatologia. Nenhuma dessas matérias ou qualquer outra é isolada. Ah, nós estudamos geografia bíblica, é só geografia bíblica. Não. A geografia bíblica está presa com a escatologia. Como? Diversas promessas, Jeremias, Isaías, dizem que Deus vai descer sobre o monte das oliveiras. E o monte será fendido. Então, para mim entender aquela profecia, eu preciso saber onde é o monte das oliveiras. Está interligado ou não está? Está. Eu preciso saber quem é Cristo. Quem é esse Cristo que vai descer no monte das oliveiras?
Onde é que eu estudo esse Cristo? Eu estudo em uma matéria chamada Cristologia. Eu estudo que aos anjos serão determinados tocar 7 trombetas. Mas o que é um anjo? Quem é esse anjo? Existe anjo da guarda? Nós estudamos isso em uma matéria chamada angeologia. E várias outras matérias. E uma delas é a escatologia. Nós temos um ditado dentro da teologia sistemática que diz que a escatologia é a coroa da teologia sistemática. O que é isso? Ela é o fechamento. Todas as dúvidas que ficam nas outras matérias, a escatologia tira, a escatologia compatibiliza. Então, a escatologia é um assunto importantíssimo, porque ela preenche os espaços que as outras matérias deixaram. Ela faz um fechamento. E na organização da Bíblia, ela é o último livro. Principalmente, né, porque são vários textos escatológicos, mas o grande texto escatológico, que é o texto do Apocalipse, está no último livro. Então, guardemos essas informações, meus irmãos. Hoje, nós introduzimos acerca da importância, nós introduzimos acerca da necessidade e nós introduzimos acerca de quão fundamental essas doutrinas das últimas coisas são para a nossa fé. Não eram, nem serão. Elas eram, são e serão importantes, porque nós somos os cristãos da última hora. Mateus 24, Jesus diz: olhai para a figueira. Quando ela florescer, está perto o verão. O Estado de Israel já está consolidado. Em um único dia foi criada uma nação. Se cumpriu a profecia de Jeremias, de Isaías a esse respeito. Então a última hora é já. Naquela época João já dizia: filhinhos, é já a última hora. Com fé em Deus, na semana que vem continuaremos esse estudo. Amém? Oreis por nós. Muito obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por esse estudo, onde o nosso irmão diácono Wesley trouxe essa palavra. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, quem falou foi Jesus. Ele disse que bem-aventurado o que lê, o que ouve, o que guarda a palavra desta profecia, porque o fim está próximo. Então, nesta noite, houve uma bênção reservada de Deus para a tua vida, porque você ouviu, você leu, e a palavra ali, a bem-aventurado no grego, macário, quer dizer abençoado, bênção. Então, há uma bênção de Deus para você nesta noite. Na próxima semana, estará dando a continuidade desse estudo, que é de bom proveito para os nossos dias atuais, porque vivemos o último período da igreja. Esta é a geração do arrebatamento, e assim cremos em nome de Jesus. Ficamos de pé com a ajuda de Deus. Amanhã haverá feira de missões. Os irmãos, por favor, cooperem, ajude, contribua, venham, participe, porque os irmãos cooperando ali na feira de missões estão garanhando fundo para a obra missionária. É bem sabedor que os irmãos sabem que o nosso pastor presidente tem, assim de uma forma bastante precisa, enviado missionários para fora do país, e também aqui no estado de Alagoas. Estava ali conversando com o nosso irmão auxiliar Duval sobre o campo missionário que ele estava ali visitando, juntamente com alguns pastores e juntamente com os irmãos que fazem a diretoria de missões aqui do nosso estado. Um campo pequeno, mas na visão do nosso presidente, ele quer construir uma igreja ali bonita. Então isso é feito com a sua oferta missionária. Contribua para missões, invista em missões, faça voto com missões e amanhã coopere na feira de missões. Pedido de oração aqui para a irmã Josefa, esposa do diácono Divanilton, e o diácono Roberto, ambos estão enfermos. Quando irão orar pelos nossos irmãos, diga amém. Glória a Deus, iremos orar. Feche teus olhos comigo
em o nome de Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos proporcionou na noite deste dia, por esta palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, que a mesma seja aplicada na vida dos teus servos, que de bom grado abriram e vieram aprender. Ó Deus, que nós possamos aplicar e sairmos daqui com a tua palavra, Senhor, penetrada em nossos corações. Abençoa o teu servo, Senhor, que ministrou este estudo, continua o ajudando, continua o capacitando, continua abençoando de uma forma, ó Senhor, bastante especial, com bênçãos, sacudida, recalcada, semedida na sua vida e no seu ministério. Deus, também, Senhor, te apresentamos o nosso pastor, o abençoa, o guarda, o livra ele e toda a sua família. Senhor, leva-nos em paz, nos guarda, nos dá, Senhor, um final de semana reparador, debaixo da tua santa e preciosa presença. Ó Deus, é isto que nós aqui te pedimos e desde já te agradecemos, e todos dizem: que o amor de Deus nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem